Graça e paz, irmãos. Podeis assentar, eu quero agradecer a Deus, aos pastores da igreja, Rogério e Anderson, pelo convite, ao querido Samuel, que quando me fez o convite estava bem de saúde, depois enfrentou uma dificuldade, mas graças a Deus o Senhor foi bom para com ele mais uma vez. Queridos, quando fui convidado pelo Samuel, que fez esse contato em nome do pastor Anderson, ele me propôs o tema sobre amizade. E amizade tem sido um tema caro ao meu coração, por causa de uma experiência com Deus, que eu queria comentar com os irmãos. Por causa daquelas coisas que acontecem na vida da gente, a gente não explica porquê, eu me tornei amigo de um monge beneditino. Ele morava lá no mosteiro, me tornei amigo dele. E às vezes ele dizia: pastor, vem me convidar, vem me visitar. E eu ia visitá-lo no mosteiro de vez em quando. E quando eu chegava lá, ele me recebia com uma alegria. Eu me lembro de abrir o portão automático, entrar, e aí eu via aquele vulto preto, aquele hábito preto correndo, parecia um morcego gigante na minha direção. E ele me abraçava e demonstrava tanta alegria e felicidade, que eu dizia assim: por que esse cara gosta de mim? Meus livros, que eu tenho na minha biblioteca, não servem para ele. Pregar na igreja dele eu não posso. Ele vir pregar na minha também não posso. Nada do que eu tenho interessa a ele, nada do que ele tem interessa a mim. Mas que raio de amizade é essa? Por que ele tem essa alegria? E aí então, para poder fazer a ponte com isso, eu queria dizer para vocês que meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade. E a palavra pai para mim se tornou muito oca, muito vazia. Por falta de uma experiência de um pai de verdade, a palavra pai para mim não tinha sentido. Então, quando eu me relacionava com Deus, eu chamava Deus de Senhor, Senhor Deus, mas nunca me referia a Deus como pai. Porque não tinha sentido, não tinha significado para mim. Consequentemente, a minha relação com Deus era uma relação fria, como a relação de um servo e de um senhor. Mas quando eu fiz a experiência desta amizade com esse irmão, foi que me caiu a ficha. E eu disse: Deus me ama, igual o Damaso me ama, incondicional. É um amor que não tem razão para existir. E aí eu fui para as Escrituras e acabei olhando aquele versículo que dizia: já não vos chamo mais de servo, mas sim de amigo. E a minha experiência de aproximar-se com Deus se deu através de uma amizade. Então, eu consigo hoje orar e chamar Deus de meu amigo. A palavra pai ainda continua um pouco vazia por falta de experiência. Mas o lugar de amigo foi ocupado por alguém. E ali eu acabei descobrindo que amigos é a maneira que Deus tem de cuidar de nós. Deus se faz presente em nossas vidas através de algumas amizades e de alguns amigos que nós desenvolvemos. E eles serão para nós sacramentos da presença de Deus. Eles estando do nosso lado, nós vamos nos sentir na presença do próprio Deus. A minha igreja passou por uma situação difícil nos últimos dias. Não sei se vocês souberam do caso em São Bernardo de um rapaz que esfaqueou o pai e a mãe e assassinou. Aquele casal era diácono da minha igreja. Irmãos, é uma dor que você não consegue imaginar. O garoto, hoje com 22 anos, até os 17 foi membro da igreja. Até os 17 tocava na igreja. Depois dos 17 anos se desviou. E veio acontecer uma tragédia como aquela. Não tem droga, não tem nada que explique, não tem doença mental, enfim, não há uma explicação ainda para aquilo que aconteceu. E quando aconteceu a tragédia, eu estava viajando. Não deu tempo que eu voltasse para o sepultamento, mas também confesso aos irmãos que não fazia muita questão. Eu queria fugir de uma situação como essa. Mas no domingo não teve jeito, a igreja me convocou e eu tinha que estar de volta, porque numa tragédia daquela eles queriam ouvir uma palavra do pastor.
Eu disse, que duro ofício é esse? Porque eu não tenho para dar, mas vou ter que dar. E aí fui para a igreja no domingo, pouco antes do culto, estava no meu gabinete orando. Minha esposa abriu a porta e disse assim, adivinha, vem ver quem está aqui. E eu vi 3 amigos, pastores de uma igreja em São Paulo, da Comunidade de Jesus em São Paulo. E quando eles entraram na minha sala, eu tive aquela experiência de Abraão, que foi visitado por 3 anjos. Aqueles amigos vieram e falaram assim, nós viemos aqui para estar do seu lado hoje. Irmãos, foi a própria presença de Deus me sustentando naquele momento em que eu tinha que falar com a igreja algo extremamente difícil e algo extremamente duro. Deus não veio pessoalmente, mandou os meus amigos, e os meus amigos trouxeram uma consolação que veio de Deus para a minha vida e para o meu coração. Queridos, a amizade, ela é importante e relevante para a vida espiritual. Muito pouco tem se escrito a respeito da importância da amizade. Eu gostaria de tratar esse tema com os queridos a partir do livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Às vezes nós lemos a respeito dos milagres que Jesus faz, nós nos atemos à grandiosidade do milagre e a gente deixa escapar alguns detalhes que nos explicam o milagre. Hoje eu não queria enfatizar a cura de um paralítico, mas eu queria enfatizar com vocês como foi que essa cura aconteceu. Já fazendo parte do nosso exercício, eu vou fazer aquilo que todo pastor teme, pedir para vocês abrirem a Bíblia e fechar os olhos. Nós temos uma bênção que Deus nos deu chamada imaginação. E a nossa imaginação é algo que a gente quase não usa. Hoje eu gostaria que a imaginação fizesse parte desse momento. Eu gostaria que no momento em que indicasse, você fechasse os olhos e na medida que eu fosse lendo o texto bíblico, você visualizasse o texto bíblico. Você imaginasse a cena acontecendo a partir daquilo que está sendo lido. E depois nós vamos trabalhar um pouquinho o que você imaginou. Então, na medida em que eu for lendo o texto, vá criando um filme, uma imagem mental do que está acontecendo. Vá visualizando. E aí depois nós vamos trabalhar com isso. Feche os seus olhos, então. Permita-se, pelo Espírito, ser levado neste momento a uma cidadezinha de Israel chamada Cafarnaum. Jesus entrou de novo na cidade de Cafarnaum. E logo correu a notícia de que ele estava em sua casa. Muitas pessoas afluíram para ali. Tantas pessoas que nem mesmo junto à porta se achava lugar. E Jesus estava anunciando a palavra. Algumas pessoas foram ter com ele, conduzindo um paralítico, que era levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente em que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil,
Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse Jesus ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Amém. Amém. Vindo de volta agora para São Caetano. Você conseguiu só visualizar a cena ou você se viu nessa cena? Se você se viu nessa cena, quem era você? Você era o paralítico? Alguém estava te carregando? Se você fosse o paralítico, você tem o nome de 4 pessoas que te carregariam hoje e que te levariam para onde você precisasse? Algumas pessoas estão sempre prontas para ajudar. Seriam esses amigos que carregariam o paralítico. Porque há pessoas que não se permitem ser carregadas. Estão prontas para carregar. Mas quando chega a vez dela, ela quer enfrentar tudo sozinha. E há aqueles que muitas vezes indiferentes, ficam ao canto arrazoando sobre que tipo de relacionamento e de amizade está acontecendo ali entre as pessoas. Bom, olhando para esse texto bíblico, nós vamos perceber o seguinte, que a importância da amizade para a vida espiritual, ela é muito grande. O povo de Israel sempre se viu como uma comunidade, nunca na sua individualidade. Mas desde a reforma protestante para cá, quando foi enfatizado a individualidade da salvação, e nós acreditamos que a salvação é individual, começou-se a desenvolver um estilo de vida, aonde também a vida cristã passou a ser individualista. Ninguém vai ser salvo por ser filho, ninguém vai ser salvo por ser pai, ninguém vai ser salvo por ser irmão de alguém, cada um precisa desenvolver o seu próprio relacionamento com Deus. Mas a verdade é que a caminhada da vida cristã, ela jamais pode ser feita solitariamente. Eu preciso compartilhar aquilo que eu tenho recebido, como eu também preciso receber o compartilhamento daquilo que os outros têm recebido. Caso contrário, a vida cristã se tornará muito pobre e também insignificativa. Porque aqueles que não conseguem desenvolver amizades humanas, também não conseguem desenvolver amizade com Deus. Tem uma música que eu não gosto de cantar na minha igreja, que é aquela música que diz, nada melhor do que ser amigo de Deus. Querido, você já olhou nas escrituras o que Deus faz com os amigos dele? Você já prestou bem atenção? Você já viu Jó? Você viu em que rascada Jó entrou? E por que ele entrou nessa enrascada? Porque era justo e temente. Só por causa disso. Bom, o que consola o nosso coração é que Deus não aposta em cavalo manco. Ele sabia também em quem ele estava apostando. Você vê Urias, o cara que não se deixava dirigir pelos seus hormônios, que pensava nos seus camaradas, diz, não, jamais vou para minha casa ter uma noite de amor com a minha mulher e meus amigos morrendo na frente de batalha. Não, vou ficar aqui na porta do palácio. A hora que o rei chamar, eu estou pronto para ir para a guerra. Se Urias não tivesse sido tão firme nas suas convicções, olha aí. Diz de Teresa d'Ávila, que foi grande fundadora de conventos na Europa, principalmente na Espanha, que certo dia ela estava indo a cavalo fazer uma fundação, a carroça, melhor dizendo, e começou a chover muito, e de repente a roda da carroça quebrou. E para consertar a roda da carroça, você tem que sair da carroça.
E ela teve que ficar na chuva, enquanto as pessoas levantavam a roda, tiravam a roda, consertavam a roda e colocavam no lugar. Ela, no irromper da sua espanholice, olhou para o céu e disse assim: Deus, não me admira que o Senhor tenha tão poucos amigos, porque o Senhor não trata bem aqueles que o Senhor tem. Parece que às vezes Deus não colabora conosco. Então, ser amigo de Deus, a gente precisa também enfrentar as frustrações que a amizade com os homens nos trazem. Você acha que só os amigos de carne e osso se ausentam? Deus também se ausenta. Você acha que é só amigo de carne e osso que nos frustra? Deus também nos frustra. Às vezes nos sentimos traídos por Deus. Deus não trai ninguém, mas às vezes nós nos sentimos traídos por Ele. Às vezes nós ficamos de mal com Deus. E se a gente não consegue suportar as dificuldades de uma amizade humana, nem tampouco uma amizade com o próprio Deus. Se a gente não consegue restaurar a nossa amizade com Deus, nem tampouco conseguimos restaurar a amizade com as figuras humanas. Por isso, então, às vezes, a gente desenvolve alguns pensamentos errados a respeito da amizade. Tem aqueles que dizem assim: eu sou amigo de todo mundo, o que equivale a dizer que não é amigo de ninguém. Quem é amigo de todo mundo, não é amigo de ninguém. Aquele cara que quer ser amigo de todo mundo, ele não se arrisca por ninguém. Ele quer ficar bem na foto com todo mundo. Esse é conhecido, mas não é, de fato, amigo. Amigo surge no contexto da necessidade. Ama a todo tempo e na dificuldade surge um irmão. Amizade que não passou pelo crivo da provação não é amizade. A amizade que não superou o perdão, amizade que não superou o pecado através do perdão, ainda não é amizade. Se você ainda não brigou com o seu amigo, se você ainda não perdoou o seu amigo, ou o seu amigo não te perdoou, essa amizade ainda está em stand-by. Amizade vai ser amizade quando vocês enfrentarem dificuldades e o desejo de continuarem caminhando juntos fará com que vocês superem essas dificuldades. Às vezes nós somos como aqueles cachorros que estão vivendo bem, até que alguém vai e joga um osso só, um osso para 2 cachorros, aí eles brigam. Então às vezes a gente só ainda não discutiu com aqueles que achamos que são nossos amigos, porque ainda não jogaram um osso, porque ainda não fizeram um negócio junto, porque ainda não fizeram uma viagem junto, enfim, porque ainda não surgiu um ponto de conflito. Mas a amizade só surge a partir de um contexto de necessidade. Rubem Alves é alguém que escreve, e eu digo sempre que quando Rubem Alves escreve, a gente precisa ler. Não tem como escapar. E ele diz que o amigo se faz pela sua inutilidade. E eu achei estranha essa frase dele. Um amigo se faz por sua inutilidade. O amigo verdadeiro é aquele que não pode aumentar a tua alegria, não pode diminuir a tua tristeza, mas ele insiste em ficar do teu lado. Esse é o verdadeiro amigo. É o camarada que sabe que não vai poder fazer nada por você, mas é o cara que te liga e que diz: estou aqui, para a gente chorar junto, para a gente sair, para a gente conversar. Agora, quantas pessoas sabem que você passou um momento difícil e diz: pô, cara, não te liguei porque não sabia o que eu ia te dizer. Isso não é amigo. Isso não é amigo. Amigo é aquele que diz: cara, estou te ligando, não sei o que te dizer, se eu falar alguma besteira, me perdoa. Mas já que eu não tenho palavras para te oferecer, vou te oferecer o meu silêncio, tá bom? Mas eu estou aqui. Amigo é aquele que se faz presente, sabendo que não consegue aumentar a alegria nem diminuir a tristeza, mas ele insiste em ficar ali do nosso lado. Queridos, aquele homem que nós lemos aqui era um paralítico. Mas é interessante que ele tinha as pernas paralisadas, mas o coração não. O coração dele funcionava, porque ele conseguiu estabelecer amizades que encararam uma dificuldade com ele. Queridos, imaginem a cena. O cara é paralítico. Provavelmente paralítico de nascença, ou paralítico por alguma deformidade que surgiu depois. Esse cara chama um grupo de amigos e diz assim: rapaz,
eu ouvi falar de um tal de Jesus aí de Nazaré, que está morando em Cafarnaum, e diz que esse cara está curando todo mundo. Cara, eu preciso ir lá. Agora, a dificuldade é que eu não consigo ir andando. Mas eu tenho certeza no meu coração que se eu encontrar esse homem, eu vou voltar a andar. Queridos, ainda hoje isso é um negócio meio improvável. E tem pessoas que sonham com o improvável. E quando a gente fala de um sonho improvável, sempre aparece um amigo de Jó para dizer, cara, esquece isso. Isso é loucura. Não, isso aqui não vai te acontecer, não. Não, isso aqui é coisa de televisão. Mas os verdadeiros amigos dizem assim, cara, eu acredito no teu sonho. Cara, eu vou estar do seu lado, nós vamos juntos. Aí o paralítico diz, mas isso não vai acontecer nada. A gente traz você de volta. A gente não vai te abandonar. E aí, queridos, eles resolveram pegar a maca e foram levar. E foram andando carregando aquele homem. Quando eles chegam perto da casa, tem uma multidão que eles não conseguem chegar. Aí o amigo de Jó ia dizer assim, cara, hoje não é teu dia. Olha só, não dá nem para chegar ali perto, cara. Não tem jeito, tá? Vamos voltar, porque eu não te falei que esse sonho não ia dar certo. Mas amigo que é amigo, conhece o nosso coração. Amigo que é amigo é aquele que quando a gente esquece a letra da nossa música, ele continua cantando, porque ele sabe qual é. E esses caras falaram assim, não esquenta a cabeça não. Nós vamos subir nesse telhado aí, você não quer se encontrar com Jesus? Você vai se encontrar com ele. Abriram um lugarzinho, viram mais ou menos aonde Jesus estava e começam a descer o leito. Mais ou menos quando a gente vai sepultar um camarada que você passa a corda no caixão e vai descendo. E a palavra de Deus diz que Jesus vendou-lhes a fé. Não foi apenas a fé do paralítico, mas foi a fé de quem estava junto com ele. Porque foi os caras que subiram, foi os caras que abriram, foi os caras que desceram. E Jesus não olhou apenas aquilo que estava no coração do paralítico, mas aquilo que estava no coração daqueles homens. Por isso, queridos, é bom ter amigos. E se esses amigos tiverem fé no seu coração, melhor ainda. Porque às vezes, aonde nós não podemos ir com as nossas próprias pernas, os nossos amigos de fé nos levam. Muitas vezes, aonde nós não conseguimos mais acreditar, é a fé dos nossos amigos que nos faz insistir. Às vezes, a minha fé fraqueja, e eu preciso da fé emprestada dos meus irmãos. De gente que chega do meu lado, que põe a mão no meu ombro e diz, você não vai desistir. Esse livro eu terminei de escrever em 2002. Tentei de todas as formas editá-lo. As editoras evangélicas diziam que o livro era muito católico. As editoras católicas diziam que era muito evangélico. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou queimar isso aí. Aí um irmão botou a mão no meu peito e disse, você não vai fazer isso. Me dá aqui o manuscrito. Em 15 dias, o livro estava aprovado. Mas se dependesse de mim, ele já estaria queimado. A fé que os nossos amigos nos emprestam, muitas vezes sustenta a nossa própria vida. Querido, se você pegar as dificuldades que Davi e Jonatas passaram, não foram poucas, principalmente Davi. E houve um tempo na vida de Davi, que a única coisa que lhe sobrou foi a sua amizade com Jonatas. Não havia outra coisa para Davi. A luzinha no fim do túnel era a amizade que ele tinha com Jonatas. E quando Jonatas morre, você vê o lamento de Davi sobre a vida do seu amigo. Queridos, quantos amigos você tem? O Oswaldo Montenegro tem uma música chamada Lista, não sei quantos conhecem. E a música começa dizendo, faça uma lista de quem você mais via 10 anos atrás. Quem você ainda vê todo dia? Quem você já não encontra mais? Queridos, os amigos vão ficando no decorrer da vida. Porque amizades e relacionamentos muitas vezes se tornam para nós circunstanciais e por causa disso, descartáveis. Nossas amizades não são amizades muito longas. Mas de quantas pessoas você é amigo? Quantas pessoas podem contar com você?
Meu filho essa semana me perguntou assim: pai, você tem muitos amigos, né? Eu disse: filho, tenho muitos conhecidos. E amigos de verdade? Eu falei: eu só quero ter 6. Não precisa mais que isso. Aí ele olhou para mim e disse: é um para cada alça do caixão, né? Eu falei: é. Se eu fizer 6 amigos, que eu souber em que eles estão lá, e eu tenho hoje pelo menos 3 que eu sei, que eles vão estar lá. Queridos, se a gente tiver 6 amigos, que a gente pode desnudar nosso coração, que a gente pode falar das nossas paralisias, dos nossos medos, dos nossos sonhos, alguém que nos conheça sem rodeios, nós somos mais do que vencedores. Amados irmãos, nós temos amigos, mas esses amigos desconhecem os nossos pecados, eles desconhecem as nossas lutas, eles não sabem o que a gente enfrenta porque a gente não fala. Eu estou falando de amizade, queridos, no qual eu me desnudo na frente de um espelho. Eu estou falando de amizade, de que se alguém me surpreender num pecado qualquer, eu posso dizer: esse pecado fulano sabe, eu já confessei para ele. São meus amigos e eles acompanham a minha vida e eles sabem qual é o meu esforço para vencer essa tentação e para vencer esse pecado. Eu estou falando de amizades com quem eu posso falar das minhas derrotas. Porque amigos para a gente contar vantagem tem um monte. Mas eu estou falando de amigos que eu possa chorar na frente deles. E alguns olham e dizem: mas que é isso, Ronaldo? O homem não chora. Chorar é humano. E você não sabe quanta falta faz para a gente chorar. Como já teria sido bom para a tua esposa, para os teus filhos, se algum dia eles tivessem visto você chorando. Eu estou falando de amigos que a gente possa contar para eles, de que nós às vezes parecemos ser super-heróis, mas os nossos pés são de barro. Que nós temos as nossas próprias fraquezas. E que às vezes a nossa vida para nós parece uma mentira. Que nós somos fracos demais para trazer a nossa teoria para a prática. E não somos fortes o suficiente para levar a nossa prática até a nossa teoria. Então a gente fala uma coisa e vive outra. Às vezes nós precisamos de amigos com quem a gente confessa isso. A gente precisa de amigos que tenham coragem de entrar no nosso computador, pedir licença e dar uma olhadinha lá no histórico da internet e dizer: por que você apagou o histórico daqui? O que você anda vendo? Com quem você anda falando? Amigos que tenham a liberdade de ligar para a tua casa na hora que você não está e falar com a tua esposa: e aí, tudo bem, Vânia? Como é que está você e o Ronaldo? E o Ronaldo, como é que está? Tem te tratado bem? Vocês estão vivendo legal? Amigos que vão lá no seu criado mudo e não vão vasculhar o criado mudo, sabe? Vão levantar aquela folhinha de papel que fica embaixo do criado mudo, aquele forro, para ver o que tem embaixo do criado mudo. Mas não para te julgar, não para te condenar, mas simplesmente para dizer: nós vamos caminhar juntos. E a tua vitória vai ser a minha vitória, e eu não vou descansar enquanto você não vencer essa situação. Nós precisamos de amigos nos quais a gente pode confiar plenamente, no qual eu posso tirar a minha roupa de super-herói e assumir a minha posição de humano. Queridos, a gente tem muitos amigos. Para comer uma pizza vai faltar amigo? Não. Para assistir o jogo de futebol do seu time? Também não. Para um churrasco, menos ainda mais se for na sua casa, com você pagando, sem problema nenhum. Mas você tem amigos que acreditam no teu sonho? Você tem amigos que investem tempo nas tuas loucuras? Você tem amigos nos quais as tuas paralisias podem ser faladas abertamente? E você não tem medo de mostrar aonde a tua vida está parada? Você tem amigos nos quais você possa confessar os teus pecados? Você tem amigos nos quais você pode falar das tuas fraquezas? Queridos, é bom ter amigos para o futebol, para a pizza, para o churrasco. Mas nós precisamos de amigos que nos carreguem na nossa paralisia e nos levem até Jesus. E não nos deixem desistir. E que profetizem no nosso coração e na nossa vida que aquela notícia, aquela tragédia não vai ser a última. Que ainda há um novo capítulo para ser escrito. Que aquele é um momento e que aquilo vai passar.
e que ele não acredita que nós somos aquilo, que nós somos muito maiores do que aquilo que nós estamos confessando. Amigos que vão receber a nossa confissão com dor no seu próprio coração. Esse meu amigo que é monge também é padre. E um dia eu estava, queridos, numa solidão de amigos, querendo um amigo para falar, mas devido a um feriado tão grande, era um feriado da Páscoa, a maioria estava viajando, mas eu senti que eu ia morrer se eu não abrisse meu coração. E eu liguei para ele, eu fui até onde ele estava em Vinhedo, e olhei para ele e disse assim: eu preciso me confessar. Ele até tomou um susto, né? Não, mas não é a confissão sacramental, não. Eu preciso de alguém que ouça os meus pecados. E ele sentou do meu lado e eu comecei a abrir meu coração e chorar minhas mágoas, minhas fraquezas, minhas quedas. E aquele homem só foi ouvindo. Quando eu terminei de falar, ele se colocou de pé. E ele disse: Pastor Ronaldo, eu sou parte da igreja de Jesus Cristo. E por ser parte da igreja de Jesus, eu estou te perdoando. E a igreja também te perdoa pelos teus pecados. Porque as Escrituras diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, e você terminou de confessar os teus pecados. A Bíblia está dizendo que Deus também te perdoou. Mas eu quero te dizer que eu sou padre, e eu quero te dar uma penitência. Aí eu gelei. Ele disse assim: você conhece o Salmo 103? Conheço. Você vai passar o dia de hoje meditando nesse salmo. Você vai orar esse salmo, você vai reler esse salmo, você vai comer esse salmo, você vai dormir esse salmo até a hora que você for embora. Santa penitência, o que Deus falou comigo naquele salmo, o que Deus trabalhou no meu coração naquele salmo, e eu saí dali aliviado, me sentindo menos hipócrita. Porque às vezes nós confessamos o nosso pecado, não é a Deus, irmãos, é o anonimato. Eu dobro o meu joelho na cadeira, falo tudo ali para a cadeira, e a cadeira não vai falar nada para ninguém. A cadeira não vai ligar para mim e vai dizer: e aí, Ronaldo, como é que está aquela situação que nós conversamos? Deus, às vezes, para nós é o anonimato. Mas Deus também pode ser para nós o nosso amigo, que nos interpela, que nos apoia e que nos ajuda. Queridos, agora a amizade, ela frustra. A amizade não é algo apenas que nos eleva ao céu. A amizade também pode nos conduzir ao próprio inferno. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9 a 16. O apóstolo Paulo aqui faz uma lista nominal, ele dá nome, ele faz uma lista de amizades que fracassaram. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Aí, amizade também nos abandona. Da mesma forma como a gente às vezes abandonamos, também somos abandonados. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marco e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Paulo está falando de Demas, que se apaixonou pelo mundo e o abandonou indo para a cidade de Tessalônica. Fala de Alexandre o ferreiro, que o prejudicou muito e ainda pede ao Senhor que dê recompensa a ele por tudo que ele lhe fez. Paulo pede para Timóteo que tome cuidado com ele, porque combateu com violência a mensagem do Evangelho. Paulo ainda reclama nesse texto que quando ele foi fazer a sua defesa, a defesa do Evangelho, ninguém ficou com ele, ele ficou só. Ele diz:
todos me abandonaram. Dá uma olhadinha o que diz o texto. A partir do verso 14, Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja imposto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Queridos, Paulo foi completamente abandonado. Somente o Senhor ficou com ele. E se Paulo dependesse apenas desses amigos, Paulo estaria perdido. Porque em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2, Paulo vai constatar que não tem apenas aqueles que se afastam deles, mas existem aqueles que naufragam na fé. Finalzinho do verso 19, vieram a naufragar na fé, e dentre estes se contam Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Queridos, Paulo podia ter se amargurado. Paulo podia, talvez, ter abandonado a ideia de desenvolver amizades. Mas Paulo sabia que a amizade não é o relacionamento de escravidão, é o relacionamento de duas pessoas livres. Amigos, eu posso convidar e posso não convidar. Ao amigo que eu convidei, ele pode vir ou não vir, porque o relacionamento se dá entre duas pessoas livres. Por isso, Alexandre o decepcionou. Demas amou o presente século e foi embora. Crescente foi para a Dalmácia fazer o seu trabalho junto com Tito. Mas Paulo tinha uma rede de amigos, não era apenas esses. Paulo tinha uma rede muito mais ampla de amigos. E então em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 19 até o verso 22, você vai perceber essa relação de amigos de Paulo dizendo: saúda Priscila e Áquila e a casa de Onesíforo, a Erasto que ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto, apressa-te, vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. E se você pegar o texto de Romanos capítulo 16, você vai ler então uma sequência de nomes e de pessoas com as quais Paulo havia desenvolvido um relacionamento amigável. O próprio Jesus foi traído por um e negado pelo outro, mas ainda assim insiste em nos chamar de amigos. Amizades são construídas e elas podem ser abaladas. O texto que eu li de Timóteo 4:19 vai nos falar de Marcos. Você viu Paulo pedindo para que Timóteo trouxesse Marcos. Você sabe quem foi Marcos? Marcos foi o pivô de uma discussão entre Paulo e Barnabé. Era um trio missionário, Paulo, Barnabé e Marcos. E Marcos, na primeira viagem missionária, foi com eles, mas no meio do caminho amarelou e quis voltar. Abandonou, e Paulo e Barnabé seguiram sozinhos. Paulo voltou junto com Barnabé, e aí começou a dar testemunho do que tinha acontecido. Eles vão fazer a segunda viagem missionária, e quem é que se apresenta no porto com o passaporte na mão? Marcos. Aí Paulo olhou e falou: ele não. Barnabé disse: ele sim. Não, ele já abandonou uma vez, ele não vai de novo. E Barnabé disse: vai, e não houve pouca discussão entre eles. Resultado, Barnabé ficou com Marcos, Paulo com Silas, Paulo seguiu a sua viagem, Barnabé foi para o outro lado. Rachou feio, não rachou? Rachou. Mas um personagem que me intriga nas Escrituras é esse tal Barnabé. Acho que a Bíblia e a história podia ter mais conteúdos a respeito dele. Porque ele faz um trabalho na vida de Marcos a tal ponto que nessa fase da vida de Paulo, Paulo escreve:
traze-me Marco, porque me é útil para o ministério. Os dois haviam se restabelecido, se restaurado. Com isso, Paulo nos dá o ensinamento de que nenhuma amizade é forte o suficiente que não possa ser abalada. Mas também não existe amizade tão abalada que não possa ser restaurada. Queridos, algumas amizades se desfarão, vão deixar decepção. As maiores dores que eu sofri foram causadas por rompimentos de amizade. Mas também quero te dizer que as minhas maiores alegrias foram trazidas por amizades. Por isso, então, haverá sempre amigos que nos farão experimentar o amor de Deus e a cura de Jesus em nossas vidas. É atrás dessas amizades que a gente tem que ir. É amizades como essas que a gente precisa desenvolver. Então, nessa manhã, eu queria que você estivesse pensando em algumas coisas. A primeira delas, de quem de fato você é amizade, você é amigo. De fato, de quem você é amigo. Quem pode contar com você para o que der e vier? Não são todos. Então, para com essa história de ser amigos de todos. Você tem que estar aberto à amizade com qualquer um. Mas amizade é algo que se constrói no decorrer de tempo. Amigo que se vê só no final de ano, são conhecidos. Amigos, eles passam tempo juntos, eles caminham juntos, eles compartilham. Quem é de fato seu amigo? Quem pode contar com você? E você, com quem você pode contar? Com quem você pode falar qualquer coisa da tua vida? Para quem você abriria de fato o teu coração? E você contaria os seus segredos mais profundos? Se você não tem um amigo que você faria isso, você não tem nenhum amigo. Qual amigo te conhece totalmente? Para quem você já se demonstrou totalmente? Para quem você já mostrou as suas paralisias? Quem que você já deixou te carregar? É importante que a gente pense nisso. Houve amizades na tua vida que se romperam, que se quebraram. Você ainda tem como ir atrás da restauração dessa amizade? Você ainda tem como tentar um contato com essa pessoa? Ou talvez alguém que tentou o contato com você e você se fechou? Alguém que tentou restaurar e você não quis? Queridos, a amizade é um processo. Não quer dizer que o fato de perdoar aquele que te ofendeu, ou pedir perdão àquele que você ofendeu, automaticamente vocês vão passar a viver tudo o que vocês viviam antes. Tem que ser reconstruído de novo. Mas a abertura precisa existir. E aquele grande amigo, que você não sabe nem como nem porquê, mas que vocês simplesmente perderam o contato? Que tal uma ligação? Que tal tentar marcar um encontro? Que tal celebrar a amizade que já aconteceu um dia? Quem sabe dizer como ela foi importante? Quem sabe reviver alguns momentos na vida de vocês? Queridos, para nós não temos outro caminho. Filho a gente não escolhe, pai a gente não escolhe, irmão a gente não escolhe, mas amigos sim. Amigos, esse nós podemos escolher. E eu espero que na escolha das tuas amizades, vocês escolham amigos de fé. Amigos que possam lhes emprestar a fé, quando a sua estiver cambaleante. Amigos que acreditem nos seus sonhos, e que se envolvam com eles. E acima de tudo, amigos que enfrentem as dificuldades, para poder te levar até Jesus, para poder ver a cura e o milagre acontecendo no teu coração. A vida cristã não é uma caminhada solitária. Precisamos dos nossos amigos.
Amigos é o jeito especial de Deus de cuidar das nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos orar. Você que está passando por uma verdadeira solidão de amigos. Você que se sente num deserto, só, sofrendo forte tentação e escassez. Escassez de amizade, escassez de relacionamento, escassez de envolvimento. Eu quero orar por você. Porque às vezes, alguns desertos, fomos nós que escolhemos passar por eles. Porque paralisamos o nosso coração e não desenvolvemos a capacidade de desenvolver amizades. Preferimos o isolamento, preferimos a solidão. E às vezes ficamos tão distantes das pessoas que não sabemos mais o que fazer. Talvez você que seja um líder, a liderança isola. Isola porque muitas vezes ela nos leva a relacionamentos funcionais. Você que é uma pessoa que ocupa a liderança, seja na igreja ou no seu trabalho secular, pode se sentir sempre muito só. Você que talvez tenha uma posição privilegiada em relação aos seus familiares e aos seus amigos, podem enfrentar também o mesmo tipo de solidão. Querido, a minha oração nessa manhã é para que você, em nome de Jesus, se abra para a necessidade de desenvolver amizades que te sustentem, que te suportem, que te auxiliem, que lhes empreste a fé quando a tua esmorecer. Eu queria que você se abrisse para estas amizades e através dela fazer uma experiência da verdadeira amizade com Deus. Querido, você que sofreu a traição de um amigo e que até hoje não conseguiu perdoar, eu quero orar por você também. Meu amado, como é duro ser traído por alguém que andou tão próximo de nós. Jesus também compreendeu essa dor. Se fosse o inimigo que te ferisse, mas foi aquele com quem você teve um alegre convívio, foi aquele que levantou o calcanhar para te ferir. Mas talvez nesta manhã você precisa pensar em liberar perdão sobre a vida desta pessoa, para que a tua vida possa continuar, para que você possa prosseguir. Ainda bem que Jesus não desistiu da amizade quando Judas o traiu. Ainda bem que Jesus lamenta sobre a morte de Judas, dizendo que nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Jesus também foi negado por Pedro, mas não desistiu desta amizade, foi resgatá-lo. Querido, eu quero que você, em nome de Jesus, pense nas amizades que você tem desenvolvido e saiba que quando as tuas forças se acabarem, e saiba quando as tuas pernas não puderem mais sustentar o teu corpo, quando as tuas forças já não forem mais suficientes para você complementar a tua jornada, serão os teus amigos que irão te suportar, que te irão levar adiante. E nesses amigos, você vai experimentar a presença de Deus cuidando de você. Ó Pai querido e amado, diante da Tua presença, nós oramos neste momento. E eu quero, ó Deus, interceder nesta hora por todos aqueles que, tendo passado pela experiência trágica de uma amizade que fracassou, tem o seu coração endurecido, tem o seu coração empedernido, tem o seu coração amargurado e completamente fechado para a possibilidade de novas amizades. Eu quero orar, ó Deus amado e bendito, para que este que foi ferido numa relação amigável, possa entender que a cura vem somente através de uma outra relação. Aqueles que foram feridos na relação,
fraternal. Somente na relação fraternal pode experimentar a sua cura. Por isso eu quero interceder por ele, para que agora o teu poder operando na vida deste meu irmão, possa fazer com que ele supere a dor, a tristeza, a amargura, o ressentimento, e que ele se abra, Senhor, para esta possibilidade. Quero orar, Senhor, por aqueles que se acham tão incapazes de desenvolver amizades, aqueles que se sentem tão retraídos e acanhados, aqueles que acham que não têm atrativo nenhum, por isso sempre estão à margem, aqueles que estão sempre esperando serem chamados, mas que nunca se oferecem, aqueles que estão esperando, ó Deus, e porque o convite nunca vem, se sentem amplamente rejeitados. Oro para que eles também sejam alcançados pela tua graça neste momento, Senhor. E todos aqueles que desfrutam uma amizade verdadeira, sincera e real. Nós queremos orar nesta hora, Senhor, e te agradecer por essa experiência divina. Queremos te agradecer, Senhor, também pela vida dos nossos amigos, por aqueles que trazem para nós a lembrança da tua presença, para aqueles que trazem para nós, Senhor, a esperança da manifestação, da cura do Senhor em nossas vidas. Queremos te agradecer e que o Senhor envie uma bênção toda especial para aqueles que são verdadeiramente nossos amigos, em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos contar, e que também, ó Deus, eles possam contar conosco. Que o Senhor assim, ó Deus, nos ensine e nos ajude a desenvolver uma amizade também profunda e real com o próprio Senhor. Nós te agradecemos pela liberdade que nós temos de te chamar de amigos, porque assim mesmo o Senhor permitiu. E é na tua amizade, Senhor, que a nossa alma tem sido salva, regenerada e transformada. E nós queremos te agradecer por essa bendita amizade. Mas que esta amizade, Senhor, se espalhe e atinja o coração de todos os teus filhos. Se eu pudesse desejar uma bênção para cada pessoa nesta manhã, eu desejaria que cada um deles recebesse pelo menos um amigo verdadeiro, um amigo profundo, um amigo de alma, um amigo com o qual ele pudesse estar em todos os momentos da sua vida, e ver nesse amigo, e reconhecer nesse amigo, a presença do Senhor na vida dele. Obrigado, Senhor, por essa experiência, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade, e que esse texto possa ecoar na sua vida. Amém.